curvar a nossa fronte, suplicar a Deus a sua bênção. Santo Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez reunidos para estudar a Tua Palavra, estudar os Teus mandamentos. Queremos viver para o Senhor, para a Tua glória, cumprir a Tua vontade. Meu Deus, capacita-nos para que possamos com profundidade e com convicção servir ao Senhor. Fica conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 58. Vamos ler os versos 13 e 14 de Isaías 58. Isaías 58, versos 13 e 14 diz assim: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Até aqui. Meus irmãos, semana passada nós iniciamos um estudo sobre o quarto mandamento. Estudo esse que já tínhamos... Peraí, isso que aconteceu aqui. Já tínhamos considerado, acho que uns 2 anos atrás, porém, por ocasião da Copa do Mundo, né, achamos por bem estudar novamente. Semana passada o Brasil começou, acho que foi semana passada, inaugurou jogando logo no domingo, não é, e sabemos que existe aquela tentação. É o dia do Senhor. Eu vou ver jogo de futebol, eu vou torcer, tá? A Copa do Mundo é uma maravilha, é uma coisa muito boa, mas não podemos pecar contra Deus, profanando o seu santo dia. E aí, considerando a classe dos catecúmenos também, é que eles estão se preparando para ser recebidos como membros, achamos por bem tratar novamente desse assunto. Semana passada nós apresentamos o argumento central para justificar a moralidade da guarda ou da observância do quarto mandamento. Que o quarto mandamento, entre os 10 mandamentos, que é lembra-te do dia do Shabá, para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia será santo ao Senhor. Esse mandamento é um mandamento moral, não era um mandamento cerimonial, não era um mandamento que passou com a lei, com sacrifícios ou com a adoração do Antigo Testamento, mas que perdura. E nós apresentamos os 4 fundamentos, esses 4 primeiros aí. Primeiro, os 10 mandamentos e a lei mosaica, que os 10 mandamentos representam a santidade de Deus, a moralidade de Deus. Tanto vimos a sua posição dentro da Arca da Aliança, que é coberta pelo sangue, e que se não fosse um pecado moral, como estaria na Arca da Aliança, como teria esse caráter especial. Então, o fato de estar entre os 10 mandamentos aponta para o seu aspecto moral e não apenas o seu aspecto cerimonial. Segundo, a criação, que a base para o Senhor a santificação desse dia está na criação, que não passa, não é algo que aconteceu depois por conta do pecado, está ligado à lei cerimonial, não. Está ligado desde a criação, e aquilo que foi estabelecido na criação é válido universalmente. O Senhor estabeleceu a família na criação, família válido. Estabeleceu o trabalho na criação, permanece. Estabeleceu frutificar. Alguns pensam assim, eu não tenho que ter mais filho não, filho não é mais uma obrigação porque a terra já está cheia. Não, o Senhor deu uma ordem na criação, crescei, multiplicai-vos, permanece. A ordem não mudou. Quando o Senhor não devemos ter filhos ainda, né? Permanece. Mas aqui o ponto é o dia do Senhor. Naquele contexto da criação, o Senhor estabeleceu, ele descansou no dia 7º de toda a obra que como Criador o fizera e o santificou, ele separou do seu uso comum. Essa é o que a palavra santificar significa. E Deus continua o Criador. Em Êxodo, no Êxodo 20, quando temos os 10 mandamentos, essa é a razão que é dada.
Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no 7º dia descansou, santificou. Então a razão primeira é a criação. Segunda é a redenção. Deuteronômio 5, aliás, nós temos a repetição da lei. Os irmãos se lembram que os 10 mandamentos foram quebrados, que é apenas uma revisão para os que não estavam aqui, tá? Acompanhando semana passada. Os 10 mandamentos foram, as 2 tábuas da lei foram quebradas e o Senhor deu novamente para Moisés. Com uma pequena modificação, os mandamentos permanecem os mesmos, mas no 4º mandamento, nessa repetição, o Senhor dá uma outra razão. A razão é, porque foste escravos na terra do Egito, mas o Senhor te redimiu de lá com um forte braço estendido. Que é um símbolo, o êxodo representa a redenção, o sair do império das trevas para ser transportado para o reino do Filho do seu amor. E se essa é a razão, nós nos fomos redimidos também, então temos a mesma razão para santificar o dia do Senhor. A razão permanece. Se a razão não tivesse passado, teria passado também o mandamento, mas não passou. E a 4ª razão, que aqui já está mais ligado também ao Novo Testamento, é a consumação. Então, guarda essas 3 palavras: criação, redenção e consumação. E você vai ter basicamente o todo do argumento. E qual é o argumento da consumação? A lei cerimonial, ela foi abolida porque ela apontava para a obra de Cristo na cruz. Então, as festas, os sacrifícios, o sacerdote com as suas vestes, tudo aquilo apontava para a obra de Cristo na cruz e foi abolido. Mas o dia do Senhor não apontava para a obra de Cristo na cruz. Existe de fato um aspecto escatológico, é um aspecto que diz respeito ao futuro, que o 4º mandamento aponta. Mas não é ao que Cristo ia fazer na cruz. O 4º mandamento aponta para o descanso eterno, que era o que eles haveriam de ter na terra prometida, não é? Quando eles entraram em Canaã, que é chamada de a terra do descanso. Shabá é isso, é o dia do descanso. Então o 4º mandamento apontava de que haveria um dia onde haveríamos de descansar das nossas fadigas, assim como Deus descansou das suas obras. Isso é na terra prometida. Só que Hebreus 4, e aí eu não vou ler de novo todo o argumento, que é longo, para também não tomar tempo demais, eu só introduzir, nem continuar o assunto. Hebreus 4 argumenta que Josué não deu descanso quando eles entraram na terra prometida. O descanso não foi alcançado lá. E lá em Hebreus 4 ele aponta para o 4º mandamento, e aí, acho que é no verso 9, ele diz a conclusão de tudo. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E essa palavra repouso, bem especial, usada no verso 9, ele quer dizer, resta um repouso sabático. No original resta um sabatismo. Aqui o grego usa uma palavra no hebraico para falar de uma prática. Resta um repouso para o povo de Deus. Ainda não entramos no descanso, ainda não entramos nos céus. O 4º mandamento aponta para isso. O descanso que teremos para sempre com o Senhor. E lá, esse mandamento não vai ser abolido. Ao contrário, ele vai ser expandido. Pois o céu será um eterno dia do Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Sempre o adorando, sempre na sua presença. Então o 4º mandamento ele não acaba. Pois o aspecto profético dele, o que ele apontava, ainda não se consumiu. Que é os céus. Então por esses argumentos, nós estabelecemos que nós, crentes da nova aliança, devemos sim continuar a observar o 4º mandamento. O 4º mandamento. Continuando aqui então, nós queremos ver o ensino de Jesus sobre o sábado. Porque a objeção que nós temos é a seguinte: Cristo aboliu o sábado. Cristo, ele violou o sábado, não foi? Ele colheu espigas juntamente com seus discípulos, ele curou em dia de sábado, ele fez várias coisas que os especialistas da lei, os fariseus, identificaram claramente como violação do sábado, do 4º mandamento, do Shabá, do dia do descanso. Porém, meus irmãos, esse argumento, ele não procede. Em primeiro lugar, Cristo nasceu sob a lei. Quando ele nasceu ainda debaixo das ordenanças do Antigo Testamento. E ele, como qualquer um, tem que estar debaixo da lei. Se Cristo violou o sábado, Cristo pecou. E é vã a nossa fé, e ainda estamos nos nossos pecados.
Se Cristo quebrou um dos mandamentos de Deus sequer, do menor deles, Cristo pecou. E Cristo não pode pecar. Cristo jamais violou o sábado. Vamos ver alguns versos aqui. João 5:1. Só um minuto aqui, achar a referência. Aqui a acusação que lançam contra Jesus, que curou o paralítico. No verso 10, João 5, ele diz: por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Eles estabeleceram essa lei, eles falaram isso porque o Senhor Jesus curou e falou: toma teu leito e anda. E era dia de sábado. Eles falaram: epa, carregou o leito, trabalhou, violou o sábado, tá vendo aí? Acusaram Cristo de ter ordenado uma violação da lei e o acusaram de blasfêmia, sendo que Cristo tinha acabado de perdoar os pecados daquele homem, uma acusação que é lançada contra ele. No capítulo 9, a partir do verso 13, é a cura do cego. A partir do verso 1 nós temos a cura do cego, mas a polêmica entra no verso 13. Disseram o seguinte: levaram, pois, João 9:13, levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego, e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Então a acusação era porque era dia de sábado. Cristo, em tese, não, segundo os fariseus diziam, não poderia fazer isso. Porém, como explicamos já, meus irmãos, o primeiro argumento é: Cristo não pode ter violado nenhum mandamento. Nenhum deles. Ele pagou todos os seus sacrifícios, as ofertas, perfeito judeu, lei mosaica perfeitamente cumprida por Cristo, inclusive no quarto mandamento. Então esse argumento que Cristo violou o sábado não procede. Segundo, Cristo disse claramente no Sermão do Monte que ele não veio para abolir a lei, antes para cumpri-la. Ele veio com esse propósito de se colocar sob a lei, cumprir a lei, não de abolir a lei, não de mudar nada. Não de dizer mudar a moralidade do que é esperado, ao contrário, Cristo deu, e aí é o terceiro argumento, ele deu a correta interpretação da lei. A correta interpretação da lei. E é isso que se entende nesses episódios que tem Cristo e os fariseus. Os fariseus, meus irmãos, nós sabemos, eles eram aqueles que eram zelosos pela lei, porém não com entendimento. E eles transformaram a lei numa lista de regras mecânicas e vazias, sem compreender o espírito da lei. E assim eles entendiam que eles poderiam olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração e sem adulterar, sem de fato se deitar com ela, eles estavam limpos de qualquer acusação. Mas o Senhor amplia de fato a lei e ele mostra que se olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. E a mesma coisa com relação ao sábado. O Senhor, ele não aboliu o sábado, mas ele ensinou o que é lícito fazer no dia de sábado. Veja aí Mateus 12. Mateus 12. Mateus 12, de 1 a 8, nós lemos o seguinte: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entregaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem ele, nem os que com ele estavam,
mas exclusivamente os sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que vos significa, misericórdia quer e não holocaustos, não teríeis condenado inocente. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. É interessante entender isso. Primeiro que o Senhor corrige a mentalidade deles sobre como interpretar essa lei. E ele o Senhor Jesus o faz apontando para a história do Antigo Testamento, onde não havia dúvida de que essa lei estava em vigor. Davi comeu e ficou sem culpa. Ou seja, vocês não estão aplicando corretamente a lei do Senhor. E ele discute o que é lícito e o que não é lícito fazer no sábado. Se a lei fosse abolida, ele não iria discutir o que é lícito e o que não é lícito. Ele falaria, como ele disse, para a mulher samaritana. A mulher samaritana pergunta, é nesse monte ou naquele que a gente deve adorar? Ele diz, vem a hora e já chegou, que não adorareis o Pai, nem neste monte nem aquele, mas em espírito e em verdade. Ele fala de uma quebra da adoração do Antigo Testamento com o Novo Testamento quando se refere a um local de adoração. O Senhor dá um ensino correto. Quando se fala aqui a respeito do sábado, ele não fala a respeito de uma quebra. Ele vê a hora e já chegou em que adorareis o Pai em todo lugar, em todo momento, a qualquer hora, a hora que você quiser. Ele não fala isso. Mas ele explica o que é lícito fazer no sábado, porque eles tinham distorcido o espírito do sábado, transformando em puras leis. É interessante, o pastor Osafá estava me contando, visitou a Israel, que até hoje eles mantêm esse espírito legalista com respeito ao sábado. Se você for num prédio que tem elevador e for dia de sábado, os botões não funcionam. Porque apertar o botão é trabalho. Então o que acontece? O elevador para em todos os andares. Para em todos os andares. Porque, bom, eu não sei qual que você vai, então ele vai parando de um em um, aí quando chegar o seu você sai. Mas você não teve o trabalho de apertar o botão. É trabalhar no dia do Senhor. E era essa a mentalidade do fariseu. Não carregou, epa, pegou, pecou. Jesus, você não entendeu nada. Vocês não entenderam o que é esse dia. E aí é que a expressão forte que o Senhor usa. Eu sou o Senhor do sábado. O Senhor do sábado. Ele é Senhor de uma instituição ou de uma lei absolvida que já revogou ou não tem a sua validade mais estabelecida. Com relação ao templo, o que foi que ele disse? Não ficará pedra sobre pedra. Com relação ao dia do Senhor, eu sou o Senhor do sábado. De fato, o templo passou e ele anunciou isso. Não ficará pedra sobre pedra. Mas quando se fala do sábado, ele diz, eu sou o Senhor do sábado. A autoridade lhe pertence para julgar o que é lícito e o que não é lícito fazer. Estavam aqui querendo discutir com o Senhor do sábado o que se deve fazer no sábado ou não, no Shabá, no dia do Senhor. Ele diz, eu sou o Senhor. Esse dia me pertence. Eu o estabeleci para a minha própria glória. Eu defino o que se faz. E assim, então, ele encerra a discussão com os fariseus. Tertuliano, pai da igreja, ele diz o seguinte, é interessante considerar essas citações históricas, mais para frente eu vou mostrar várias, para entender que essa é uma prática que tem raiz na história da igreja, não é invenção da reforma. Tertuliano, pai da igreja, diz o seguinte, Jesus se chamou de Senhor do sábado porque ele manteve o Shabá como a sua própria instituição. Tertuliano fala isso, pai da igreja. Já entendia-se dessa maneira. Outro argumento para você ver interessante é que os discípulos do Senhor Jesus guardaram o sábado. Essa passagem é interessantíssima. Lucas 23, veja. E aqui explicitamente. A gente fala assim, não tem referência a essas coisas no Novo Testamento. E o argumento aqui é, que a gente quer falar do ensino de Jesus, né? Que o argumento é, Jesus ensinou a abolir o sábado, a não se preocupar com essas coisas, são coisas da lei que passaram.
Supostamente, se fosse assim, o Senhor Jesus teria ensinado aos seus discípulos, não é? Mas o que acontece no final do ministério público do Senhor Jesus? Veja em Lucas, no capítulo 23, no verso 56. Isso depois do sepultamento do Senhor Jesus, ok? O Senhor Jesus tinha sido sepultado. O verso 55 fala das mulheres que tinham vindo da Galileia e viram um túmulo. E aí veja o 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Interessante. Olha, se o Senhor Jesus, que a tese daqueles que rejeitam o dia do Senhor é, não, o Senhor Jesus ensinou a violar o sábado, ele violou o sábado, curou, colheu espigas e quebrou essa mentalidade. Por que os seus discípulos aqui, os seus mais chegados, iam guardar o sábado segundo o mandamento? Ora, porque o Senhor Jesus ensinou que deveria se guardar o sábado. Por isso eles obedeceram, da maneira correta, não com o espírito farisaico, não com o espírito legalista, ligado a meramente regras do que pode e do que não pode fazer, mas entendendo o espírito do mandamento, que é um dia separado para santificar-se a Deus. Esse era o ensino do Senhor Jesus. Uma outra passagem interessante que vemos um ensino claro do Senhor Jesus sobre isso é em Mateus 24. Veja. Mateus 24, a partir do verso... Aliás, no capítulo 24 nós temos o Senhor falando de aspectos escatológicos, ok? Do futuro e da grande tribulação, da perseguição que viria. E veja o que ele diz a partir do verso 15, a grande tribulação. Que é o Senhor Jesus falando. Algo que iria acontecer no futuro. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Ora, o que o Senhor Jesus está falando aqui? O que tem a ver? Se não existe nada especial no dia do descanso que o Senhor estabeleceu. Deixa eu ver se... aqui. Se não existe nada especial nesse dia, o que é que o Senhor Jesus está falando aqui? Que a fuga não se dê em dia de sábado? Está falando de algo futuro. Grande tribulação, o que aconteceria no futuro, no dia do Shabat, no dia do descanso. Wilhelmus à Brakel, um reformador holandês, ele diz o seguinte: já que Deus designou esse dia para o descanso dos nossos corpos e para o deleite de um dia extraordinário de alegria, então esses que tiveram que fugir no dia de sábado, perderiam essa oportunidade de louvar a Deus com a congregação e também de edificar e ser edificado. Assim, fugir no sábado seria uma miséria, uma dupla miséria para a alma, assim como fugir no inverno seria uma dupla miséria para o corpo. Fugir já é uma miséria. Fugir no sábado, pior ainda. É o dia que deveríamos estar reunidos. Fugir no inverno também, porque é ruim para o corpo. Se for inverno, tem que fugir nessa época, as condições horríveis. E no sábado também. Não é o dia de estar viajando. É o dia de estar com o Senhor. E se acontecesse, eles teriam, né, que fugir pela vida deles. Mas iriam sofrer. Por conta disso, sofrer na alma. Que iriam se privar. E aqui eu já aplico, né? Quantos de nós, né, damos tão pouco valor ao dia do Senhor? E qualquer coisinha a gente perde estar com os irmãos na igreja, santificar o dia do Senhor. O Senhor falou: orai para que não aconteça nada no dia de sábado, para que você não perca os proveitos desse dia que eu santifiquei para lhe abençoar. E a gente trata como se fosse uma coisa opcional, uma coisa qualquer. O Senhor mostra o seu zelo para com esse dia que Ele
santificou. E mais um outro texto, Marcos 2, aí resumindo, né, o ensino de Jesus sobre o sábado, Marcos 2, 27. Esse texto é muito forte. Um argumento eu acho muito forte que o Senhor Jesus aplica. No verso 23, a partir do verso 23, nós temos mais uma dessas polêmicas dos fariseus com o Senhor Jesus por causa do sábado, né? E aqui o seguinte, a partir do verso 23, Marcos 2, 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus, vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Aí lá vem a polêmica de novo. Mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi? É a passagem correlata, né, que a gente leu em Mateus. Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade, teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote, Abiatar, comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou, aqui que é o ponto, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqui ele estabelece a verdade que ele é o Senhor do sábado, mas ele estabelece essa verdade que aqui apenas está registrado no Evangelho de Marcos, que o sábado foi estabelecido por causa do homem. Os fariseus, eles inverteram as coisas. Os homens viraram para servir o sábado, como se o sábado fosse um fim em si mesmo. Era um ídolo para eles, e ainda é até hoje, né, para os adventistas do sétimo dia. É um ídolo. A maneira como eles abordam é salvífico. Se você não guardou daquela maneira, não tem esperança para os céus. Por isso que é adventista do sétimo dia. Eles têm essa mesma mentalidade. Mas o Senhor fala, não. O sábado foi estabelecido para o homem. Por quê? Porque o homem precisa de um sábado. Precisa do Shabá. O dia do descanso. Onde ele vai parar as suas atividades corriqueiras, lícitas em outros dias do trabalho, das suas palavras vãs, do jogo de futebol, de falar de placar de jogo de futebol depois do culto, de assistir jogo da Copa do Mundo, para se deleitar no Senhor. Vocês precisam? Você acha que a gente não precisa disso? O dia inteiro para isso? Ou você é mais sábio do que Deus? Ou o povo do Antigo Testamento precisava e você já não precisa mais, porque você está acima deles em santidade? O sábado foi estabelecido para nós. É um presente. Alguns veem como uma restrição, mas não é uma restrição. É uma libertação. O Senhor nos liberta das outros afazeres, para que agora sejamos livres de preocupações, para nos dedicarmos exclusivamente a Deus durante todo um dia que Ele estabeleceu. E Ele fez provisão na sua lei para isso. Para que tivéssemos tempo para adorá-lo em público, com a igreja, e em privado, em casa. Não vendo jogo de futebol, mas orando. Pode descansar também um pouco para continuar o dia, tirar um cochilo, não é problema. Mas o dia é para isso, para buscar a Deus. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Veja que as declarações que o Senhor Jesus faz sempre a respeito do sábado não é em termos de abolir ou de passar, mas é sempre uma correta interpretação reafirmando a sua instituição. Sou o Senhor do sábado. O sábado é estabelecido por causa do homem, e ele diz em outra passagem, é lícito fazer o bem no dia de sábado. Se é lícito fazer o bem no dia do sábado, não é lícito fazer outras atividades no dia de sábado. Então ele estabelece o que é e o que não é. Ele nunca falou em termos, nunca, em nenhum momento, desafio aí alguém para pegar uma passagem morta, que o Senhor Jesus falou em termos de abolir o quarto mandamento. Não existe. Então esse argumento de que Cristo aboliu o sábado, porque ele curou no sábado, vai de contra tudo aquilo que nós lemos a respeito do ensino do próprio Jesus. Queremos considerar então o exemplo de Jesus e dos apóstolos. Uma coisa é o ensino explícito, aqui é o próximo ponto, o exemplo. Uma coisa é o ensino explícito de Jesus, ok? O Senhor Jesus ensinou várias coisas a respeito do sábado, mas ele também deu exemplo. Ele deu exemplo. E é isso que queremos considerar agora.
E qual é o exemplo do Senhor Jesus que queremos especificamente considerar? É o exemplo depois da ressurreição. Depois que o Senhor ressuscitou, e agora os seus discípulos precisam se reunir para adorar a Deus e se encontrar com Ele, qual é o exemplo que o Senhor Jesus dá? Ele aparece sempre no primeiro dia da semana. Aquilo que o Novo Testamento chama de primeiro sábado. Interessante. Se você olhar no Novo Testamento, no grego original, o domingo é chamado de o primeiro sábado. O primeiro sábado. Tinha o sábado anterior e tem o primeiro sábado. É o proto-sabaton. Proto é o primeiro, sabaton é o sábado. E Cristo sempre apareceu aos seus discípulos no primeiro dia da semana. Veja, Mateus 28:1, primeiro texto. Depois que ele ressuscitou, os irmãos se lembram que ele apareceu durante 40 dias aos seus discípulos antes da sua ascensão final para os céus. E as suas aparições eram sempre no dia de sábado. Será que isso é insignificante? Ou no dia de domingo, né? Aquilo que chamamos de domingo, primeiro sábado, primeiro sabaton. Será que essas aparições não têm sentido nenhum? Mateus 28, verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro sábado, no grego está assim. Okay? Ao entrar o primeiro sábado, que é o primeiro dia da semana, entende-se assim. Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu, chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. Aliás, aqui eu mencionei errado. O primeiro exemplo que a gente tem é da ressurreição de Cristo. E é por isso que o domingo é mudado, nós entendemos. O dia é mudado, do sábado para o domingo. Porque é o dia da ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana. E a ressurreição, meus irmãos, é o aspecto central da mensagem cristã. Essa era a mensagem dos apóstolos. Se você lê Atos dos Apóstolos, a mensagem é: Cristo ressuscitou. Varão aprovado por Deus, ele vive. Ele ressuscitou. Paulo disse: se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. E Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, descansando das suas obras, à semelhança de Deus na criação. A obra da criação, Deus descansou no último dia. A obra da redenção, Cristo descansou no primeiro dia. Ele morreu, foi humilhado, se colocou sobre o poder da morte, ficou subjugado sobre o poder da morte durante 3 dias. E no primeiro dia da semana, acabou. Cristo ressuscita e consuma a sua obra na cruz. A sua obra na cruz. Ele descansou das suas obras. Interessante que Hebreus fala sobre isso. Veja lá em Hebreus 4, novamente, aquela passagem que lemos a respeito da continuidade do dia do Senhor. Hebreus 4. Deixa eu achar o verso aqui. O verso 10. O capítulo inteiro, aliás, desde o verso 1, ele está falando sobre descanso. Aquele argumento que eu apresentei, que Josué não deu descanso ao povo de Deus, mas que Davi falou de um outro dia, um outro descanso que haveria de ter, que existir. E que ele aplica no final, no verso 9. Portanto, resta um descanso, um repouso sabático, um sabatismo para o povo de Deus. E aí ele fala, por quê? Por que resta também? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. A referência aqui é o jogo entre a obra de Deus como Criador, que ele descansou, e a obra de Cristo como Redentor, que ele descansou. Ele também descansou. Ele descansou em que dia? No primeiro dia da semana. É o exemplo de Cristo que ele dá para os seus discípulos. E o argumento é o seguinte. Mas ele deu exemplo, mas ele não falou explicitamente mude do sábado para o domingo. Mude. Mas Deus também na criação ele não falou nada explicitamente.
Como é que o mandamento ficou estabelecido na criação? Pelo exemplo de Deus. Deus descansou. O exemplo dele era norma para os demais. Depois isso ficou explícito na lei, lá em Êxodo apenas. Mas de lá para cá, o mandamento existia? Claro que existia. Por isso que o mandamento fala, lembra-te do dia do sábado. Lembra-te que Deus estabeleceu lá na criação. Como ele estabeleceu? Pelo exemplo. E assim como Cristo também. Pelo exemplo dele, ele descansa nesse dia. É o dia do seu descanso. É o que diz Hebreus 4:10. Que ele descansou das suas obras. Ele entrou no descanso de Deus, é Cristo. Então o exemplo dele é forte, por isso muda-se o dia. Outra passagem, Marcos 16. Marcos 16, versos 1 e 2 diz assim, é a mesma passagem, né? Correlata. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E lá no verso 9 de novo, havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então fica claro, não é? Os relatos dos evangelhos, todos eles apontam para que a ressurreição ocorreu no primeiro dia da semana. Isso, se você ler Lucas, mesma coisa. Vai estar lá enfatizando que a ressurreição ocorreu no primeiro dia da semana. Veja lá, Lucas, também, Lucas no final, no capítulo 24. A partir do verso 1. Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. E aí fala da ressurreição de Cristo. A ênfase aqui sinaliza, destaca que isso ocorreu no primeiro dia da semana. João também, ele não passa esse detalhe. O Evangelho de João, no capítulo 20. Verso 1. No primeiro dia da semana, a Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. E no verso 19 de novo, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e diz, paz seja convosco. É o dia que ele se reúne com seus discípulos e proclama a sua paz. É o exemplo dele, que fica para nós. O exemplo de Cristo não tem força de mandamento? Claro que tem. O mandamento já está estabelecido. Ah, não precisa do mandamento. O mandamento já está estabelecido. Desde a criação. O Senhor vem reafirmando ao longo da história. E agora ele dá o mandamento. Outro interessante, Jesus aparece para os seus discípulos, que é o que eu iria começar falando, mas aí falei da ressurreição primeiro. Mas ele aparece sempre no primeiro dia da semana. João 20, por exemplo. No verso 19, é a primeira aparição dele, que a gente acabou de ler. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, posto no meio deles e disse, paz seja convosco. Cristo tinha ressuscitado, mas ninguém sabia onde ele estava. Viram sua ressurreição no primeiro dia da semana, depois desapareceu. Passa-se uma semana, domingo de novo, estão os discípulos reunidos. Jesus aparece novamente. Agora olha no verso 26. Passados 8 dias, de hoje a 8, é o que a gente fala, de hoje a 8, uma semana depois, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Paz seja convosco. Passado outro dia. Depois da ressurreição, durante esses 40 dias, Cristo sempre apareceu no primeiro dia da semana. É o dia do culto. É um dia onde os discípulos estão reunidos. É sempre essa ênfase, né? Os discípulos estão reunidos, aparece Cristo e ele anuncia a sua paz. Não é isso que é o culto, meus irmãos? O encontro dos seus discípulos com o seu mestre, com Jesus Cristo, por meio do qual ele anuncia a sua paz, o seu evangelho, proclama suas bênçãos para nós.
Isso que é o culto. E o culto ocorria sistematicamente no primeiro dia da semana. E os apóstolos passaram a entender assim também. Veja, Atos 20. Atos 20. Versos 6 e 7. Depois, Atos 20, verso 6. Depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele ponto onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Partir o pão aqui, eu falei semana passada, é uma expressão usada para a Santa Ceia. É o partir do pão. Que o pão é partido, tendo tomado o pão, o partiu e disse. Essa expressão, quando você lê em Atos sempre, o partir do pão, representa a ceia. Estamos reunidos para partir a ceia. Paulo, que devia seguir de viagem, de imediato exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Ele usou o dia do Senhor até o finalzinho pregando. Então não reclame. Ih, pastor, já são 7 horas, o culto não acabou ainda. Ora, você vai para casa fazer o quê? Assistir Faustão? Ver Faustão falar? Então, prepare-se hoje à noite. Tô brincando. Mas veja, eles se reuniram no primeiro dia da semana para partir o pão e pregação até meia-noite. É o dia do Senhor. Os apóstolos continuaram essa prática. Porque Cristo ensinou a eles assim, pelo seu exemplo, e certamente falou para eles, né? Porque nem tudo que ele falou para os seus apóstolos está aqui registrado explicitamente. E eles passaram assim. 1 Coríntios 16, outra passagem. Primeira Coríntios 16, 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Como é que ele ordenou? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a tua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. O que o apóstolo orienta? Você não se reúne no primeiro dia da semana, você já vai separando as ofertas que eu vou coletar. Mostra que a prática da igreja primitiva era essa, de se reunir no primeiro dia da semana. Aí eu lhe pergunto, você não tem noção do que é a transformação radical na vida de um judeu, de sair do sábado para o domingo? Se eles sempre se reuniam no sábado, por que não continuaram se reunindo no sábado? Era muito mais conveniente. A cultura já era toda estabelecida para isso. Eles estavam habituados a isso. Era a prática deles. Não é isso que lemos antes da morte de Cristo? Que eles descansaram no sábado conforme o mandamento? E por que agora é no primeiro dia da semana que eles fazem isso? Porque Cristo mudou. Pela sua ressurreição. E pelo seu exemplo, e certamente pelo seu ensino para os apóstolos. Mudou para o primeiro dia da semana e nós mudamos também. Em obediência ao mandamento. Em Apocalipse 1:10, interessante que aqui entende-se que João estava exilado, ele faz referência ao domingo como dia do Senhor. Interessante. Apocalipse 1, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Ora, se os apóstolos sempre se reuniam no domingo, e esse era o dia que Cristo aparecia, não é? Era o dia que ele apareceu durante a sua ressurreição, literalmente. Paz seja convosco. É o dia onde ele aparecia no partir do pão, no primeiro dia da semana, como os apóstolos sempre faziam, a ponto de João falar, esse é o dia do Senhor. E é o dia que Cristo se manifesta a ele. E dá a visão a João. Alguns falam assim, como é que eu sei que ele está falando aqui dia do Senhor ao dia da semana? É interessante que você analise o contexto. Quer ver? Ó, deixa eu achar aqui, ó. Essa passagem, ele dá todo o contexto geográfico e também
temporal. Primeiro ele diz a pessoa, eu, João. Verso 9. Eu, João. Quem estava lá? Ele. O local, na ilha de Pátimos. Veja Apocalipse 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro da tribulação, no reino e na presença e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos. Quem? Onde? Para que? O propósito? Por causa da palavra de Jesus e do testemunho. E quando? Achei meu espírito no dia do Senhor. Então ele fala quem, onde, para quê e quando. E esse quando, ele chama de quê? Dia do Senhor. Por isso nós chamamos. É o dia do Senhor. Tem precedente bíblico. Não só é o dia quando ele diz, eu sou o Senhor desse dia, sou o Senhor do Shabá, do dia do descanso, como ele foi no sábado e depois no primeiro sábado, que é o primeiro dia da semana. Ele continua sendo o Senhor e por isso esse dia é o dele. E João fala, achei-me no dia do Senhor. É o dia que o Senhor costumeiramente se manifesta de maneira especial aos seus discípulos. Por meio dos sacramentos, por meio da pregação, do culto. E o dia é dele. E o dia é dele. Então veja que os apóstolos e o exemplo deles apontam para essa mesma direção. E meus irmãos, por último, eu vou tratar das objeções na semana que vem, porque isso é bem interessante. Algumas que foram perguntadas semana passada, eu falei que ia responder hoje, mas não deu tempo. Eu vou responder semana que vem nessas objeções aí, que serão respondidas. Mas eu queria brevemente mostrar o testemunho dos pais apostólicos. Porque a gente viu aqui o quê? A gente viu Torá, o Antigo Testamento, criação, Êxodo, redenção, os profetas todos mencionam isso, vimos o ensino de Jesus, vimos o exemplo de Jesus, vimos o exemplo dos apóstolos, até Apocalipse, encerra a história bíblica, entra a história antiga da igreja, e o que é que a gente tem? O testemunho dos pais apostólicos. Ora, aqueles ali é que estavam no nascedouro da igreja. Alguns discípulos de João, teve um discípulo de João, considerado que era discípulo de João. E o que é que eles falam sobre isso? Veja, algumas citações. Inácio de Antioquia, aí o ano, 35 a 108. 35 a 108. Eu vou ler aqui. Não vamos mais guardar o Shabá de acordo com a prática judaica e se regozijar na inatividade, mas que todos guardem o Shabá de forma espiritual, tendo prazer na meditação da lei. Não mais observando o Shabá, mas vivendo em observância do dia do Senhor, no qual também nossa vida surgiu por meio dele e de sua morte. Surgiu por meio dele, ele menciona a criação, de sua morte menciona a redenção. Fato este negado por alguns. É o mistério que recebemos. É o mistério que recebemos. Inácio de Antioquia já deu testemunho sobre isso. Então aqui as referências, caso queira conferir, pode anotar e olhar depois. Justino Marte, 100 a 165, depois de Cristo. Domingo é o dia no qual todos nós guardamos as nossas assembleias em comum. Por quê? Porque esse foi o primeiro dia em que Deus, tendo feito uma mudança nas trevas e na matéria, fez o mundo, ou seja, a criação. Ele cita a criação. E Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse mesmo dia ressuscitou dentre os mortos. Redenção. Então ele entende, veja que a igreja entendia dessa maneira, que a ressurreição mudou o dia e que deveria continuar sendo observado. Não na maneira judaica, de se regozijar na inatividade, que eu não aperto nem o botão do elevador porque é trabalho, mas de forma espiritual, meditando na lei. Ele entendia corretamente. Outros, Clemente de Alexandria, já um pouco mais tarde. O sétimo dia, portanto, proclama um descanso, preparando para o dia primordial. E o primeiro dia, ou Shabá cristão. O nosso verdadeiro descanso, no qual, em verdade, é a primeira criação da luz, na qual todas as coisas são vistas e possuídas. Veja, ele chama desse dia de o dia primordial, ou seja, que tem a primazia sobre os demais dias. Tem mais importância, por causa do seu uso especial. Orígenes também fala o seguinte: o homem que verdadeiramente celebra uma festa é aquele que cumpre seu dever,
e ora sempre. Porém, se alguém contestar, dizendo que nós também estamos acostumados a guardar certos dias, por exemplo, o dia do Senhor, a isso eu respondo que, para o cristão perfeito, que está sempre servindo a palavra de Deus, seu Senhor natural, em seus pensamentos, palavras e atos, todos os seus dias pertencem ao Senhor e está sempre guardando o dia do Senhor. Veja que ele fala, ele faz a distinção. Ele fala, todos os dias eu sirvo a Deus, mas guardo o dia do Senhor. Eu guardo o dia do Senhor. Eusébio de Cesareia, 265-339, os anos da sua existência. Por isso, rejeitando esses dias de Shabá, a palavra por meio da nova aliança foi alterada e transferiu a festa do Shabá para a manifestação da luz. Ele nos deu uma imagem do verdadeiro descanso, o dia da salvação, o dia do Senhor e o primeiro dia da luz, na qual o Salvador do mundo, depois de todos os seus feitos entre os homens e vitorioso sobre a morte, abriu as portas do céu, passando para além da criação dos 6 dias, e recebeu o Shabá divino e o descanso abençoado. Mesmo entendimento, aqui fazendo referência à ressurreição de Cristo. Efrem da Síria, outro pai da igreja, já li Agostinho já, que é mais conhecido. O primeiro dia da semana, o primogênito dos dias, interessante, o primogênito dos dias, é digno de reverência, pois contém diversos mistérios. Assim, faz-lhe deferência, pois obteve o seu direito de primogenitura do Shabá. Interessante. Ele roubou o seu direito de primogenitura do primeiro dia. Bem-aventurado aquele que guarda esse dia com observância sagrada. Sagrada. Agostinho de Hipona. O domingo foi preceituado não aos judeus, mas aos cristãos, em razão da ressurreição do Senhor. Razão da ressurreição do Senhor. Então veja, o ponto é, a igreja sempre entendeu assim. Então veja que ele está caminhando na história aqui, né? 35 anos de Cristo, 100, 150, 184, 265, 306, 354. A igreja teve sempre esse entendimento. Logo, ficam então, apenas queria fazer esse apanhado de algumas citações para você enxergar isso. É importante a gente entender a história da igreja. E é claro que isso houve um tempo onde caiu em desuso, novamente, tempo das trevas, né? Época medieval, onde muita coisa se corrompeu, e a reforma resgata novamente a palavra de Deus, o seu evangelho, e toda a lei do Senhor, e inclusive isso. Ok, meus irmãos? Então a gente vai encerrar por aqui, e semana que vem a gente continua com as objeções, várias objeções, que são comumente apresentadas contra a observância do 4º mandamento como um dia santo ao Senhor. Ok? Então semana que vem a gente vai considerar, apenas um resumo aqui do que a gente falou hoje. O primeiro ponto aqui foi o que a gente falou na semana passada, porque guardar o Shabá, o sábado, o 4º mandamento. 10 mandamentos é o que Deus mandou. Criação, Deus criou. Redenção, Deus salvou. E consumação, porque eu aguardo em Deus o descanso eterno. E a mudança do dia. Nós temos aqui algumas bases também. A ressurreição, que é a conclusão da obra da nova criação. Eu nem falei sobre isso, né? A palavra chama a redenção de a nova criação. Então tem um paralelo com a obra da criação. Mas enfim, eu estou só resumindo. Cristo é o Senhor do sábado, o Apocalipse é o dia do Senhor, o exemplo de Cristo, dos apóstolos, e também, como um argumento adicional, o testemunho dos pais da igreja. Ok, meus irmãos? Vamos encerrar por aqui. Se algum irmão tem alguma pergunta a fazer, agora ou depois, pode fazer depois também, caso queira. Tá bom? E semana que vem a gente continua o nosso estudo sobre esse assunto.